Oi, pessoal, boa noite para todo mundo. Estamos aqui hoje, né, mais uma vez, juntos, né, para mais uma conversa no canal, a BBM TV, aqui no YouTube. E em nosso salão virtual, hoje nós falaremos sobre o nosso grande gigante deitado. Para quem não sabe quem é, hoje nós vamos conversar bastante sobre ele, vamos descobrir. Então, o mês de novembro é mês do aniversário desse grande, né, dessa grande personalidade. Então vamos hoje homenageá-lo, discorrendo um pouco sobre sua vida. Jerônimo era um amigo inseparável de Chico Xavier. Pois é, então um palestrante e escritor espírita fantástico. Assim foi Jerônimo Mendonça Ribeiro, o gigante deitado. Ele sempre defendeu as causas sociais, né, e colaborou bastante, de forma especial, para a divulgação da doutrina espírita. Mas foi acometido muito novo pela conhecida esclerose lateral amiotrófica, também chamada de ELA. Na maioria dos casos, né, de ELA, daqueles que são afetados, né, por essa doença, eles se tratam mesmo, né, na verdade, tem a ver com expiações por graves equívocos ocorridos, cometidos no passado, nosso passado espiritual. Se bem que muitas coisas que nós vivemos na vida de hoje, muitos problemas, segundo informações dos espíritos, são resgates dessa mesma vida quando éramos mais novos, né? Bom, então os excessos a que alguns submetem o seu corpo físico provocam profundos registros no corpo perispiritual e tendem a se instalar no corpo material nas próximas reencarnações ou até na própria reencarnação, tá? E isso ocorre na forma de enfermidades gravíssimas, tá? De mais variadas formas, variados tipos. Mesmo tetraplégico, preso a uma cama ortopédica e cego, Jerônimo Mendonça Ribeiro trabalhou incansavelmente praticando a caridade e divulgando o espiritismo. Bom, então, gente, nós agora vamos, após falarmos aqui, né, essa introdução sobre o que vamos conversar hoje, vamos aqui à nossa página de abertura do estudo de hoje, nosso texto. E o nosso texto de hoje, ele é do livro Escalada de Luz, do nosso próprio irmão homenageado de hoje, aniversariante, Jerônimo Mendonça Ribeiro. E o assunto do texto é Você Pode. Então vamos lá. Você pode. Você pode oferecer a gota de luz do sorriso fraterno ao irmão triste do caminho. Você pode ofertar a flor da amizade ao doente em abandono. Você pode doar um pedaço de pão ao irmão que esmorece de fome. Você pode dar 1 minuto de atenção à pessoa que o procura. Você pode estender a bênção da prece aos doentes e aflitos. Você pode cooperar positivamente com a instituição espírita que lhe oferta sabedoria e amor. Você pode mandar a roupa em desuso para a instituição de caridade e amparo aos velhinhos e obsediados. Você pode exercer a tolerância para o amigo acometido pelo mal da irritação. Você pode calar onde tantos blasfemam. Você pode enriquecer seu tempo estudando a codificação kardecista. Você pode ir aos hospitais e presídios para levar um pouco de esperança e fé. Lembre-se, meu amigo, se você quiser, pode ser, ainda hoje, um instrumento fiel de Jesus, que lhe pede, em silêncio, tão somente a migalha de sua bondade, para que ele, o Senhor, efetue a redenção do mundo. Jerônimo Mendonça. E assim, após essa linda
página, vamos aqui a nossa prece para iniciar a nossa conversa de hoje, dando continuidade à concentração. Então, vamos inicialmente, nesse instante, em vibração, pedimos, né, sempre a paz e amor por todo esse mundo. E pedimos também proteção aos nossos guias e mentores. Pedimos proteção e amparo. Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez. E mais um estudo propiciado como intermediário a tecnologia, a internet, que tanto nos ajudou em períodos mais recrudescedores da pandemia. Que a espiritualidade amiga esteja conosco, então, nos amparando, nos inspirando para que possamos compreender, entender mais, tirarmos mais boas lições durante a conversa de hoje. Que assim seja, Pai querido, no amparo da espiritualidade amiga e no abraço de Mestre Jesus, graças a Deus. Bom, pessoal, então agora, vamos aí, né? Conversar sobre Jerônimo de Mendonça Ribeiro, o nosso grande gigante, né, deitado. E nessa conversa de hoje, sobre Jerônimo Mendonça Ribeiro, vamos começar aqui conhecendo um pouquinho do passado dele e algumas curiosidades, inclusive algumas que até me envolvem. Bom, então, dando sequência aqui, nós temos que, certa vez, lá na minha instituição, né, na minha casa espírita, né, Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, a BBM, ainda nas antigas instalações da casa, digo ainda porque hoje, com muito esforço, né, graças a Deus, há um prédio em fase adiantada de construção. É claro que a instituição ainda pede, né, muito auxílio, ainda mais após esse período mais recrudescedor, né, mais intenso de pandemia que tivemos. As casas já se encontram de portas abertas com várias atividades presenciais. Bom, mas na época da antiga BBM, houve uma palestra da médium Maria Gertrudes, muito conhecida, a Maria Gertrudes, e ela realizou, na época, pinturas mediúnicas, e depois, né, ela vendeu e sorteou algumas das obras mediúnicas, alguns dos livros dela também. E eu fui agraciado com uma de suas obras, cujo nome era O Enigma, ditado pelo espírito, para quem conhece, né, Conde Rochester, que é também conhecido pelo nome de John Wilmot. Há uma boa história também sobre ele, mas é para uma outra conversa. Bom, então, a dedicatória desse livro que eu fui agraciado, da contracapa, foi assinado pelo espírito chamado Thaís. Através desse livro, eu fui apresentar a história de uma vida passada de Jerônimo Mendonça Ribeiro, quando viveu como o rei Cambises II, né, o famoso rei dos persas. Então, numa rápida pesquisa, descobri que ele foi esse rei da Pérsia entre os anos 530 e 522 antes de Cristo. E foi Cambises o segundo governante da dinastia chamada de Aquemênidas. E ele herdou a coroa de seu pai, o grande Ciro II. E dentre os grandes reis persas, né, nós temos o próprio Ciro II, né, depois o Cambises II, Dario I e o famoso Xerxes I. Inclusive, o Xerxes I já apareceu aí, ficou muito conhecido num filme, né, acho que, se não me engano, o nome Os 300, representado, inclusive, por um ator brasileiro. Então, a história do livro O Enigma é sobre o Cambises II, esse rei dos persas,
mais conhecido como o Enigma, que deu nome ao livro. Ele foi o dominador do Alto e Baixo Egito, na época. Um rei cruel, louco. Ele deixou assim um rastro de terror e sangue, gente. Fez tremer os povos por sua fúria insana. Uma alma extremamente infeliz na época, né? Cruel, louca, né? Desse rei Cambises II. Passou, né, como uma sombra terrível entre os babilônios, entre os egípcios e os próprios judeus. Ele fez com que a civilização persa alcançasse muito poder e glória. Nem os romanos no futuro igualaram. E no futuro, para minha surpresa, então, né, essa alma terrível, passando o livro, narrado, que reencarna no Brasil como um homem doente e frágil, um ser, né, um anjo decaído, consciente de suas fraquezas e fracassos, coisa que muitos de nós ainda buscamos reconhecer. E ele, né, buscou na sua vida no Brasil sua redenção e sofreu pra caramba. Nós vamos conversar bastante aqui sobre isso. Então, acredito que obteve êxito quanto ao retorno ao caminho do bem, né, e da evolução espiritual na vida que ele teve, que nós vamos conversar. Isso ocorreu, claro, graças, né, ao mecanismo da reencarnação. Então, partindo agora, né, para quem nós vamos, de quem nós vamos falar, né, esse espírito outrora, rei sanguinário, ele reencarna como Jerônimo Mendonça Ribeiro, lá na cidade de Ituiutaba, em Minas Gerais, no dia 1º de novembro de 1939. Portanto, foi, né, na semana passada que Jerônimo fez aniversário. Então, seu desencarne, ou seja, né, seu retorno à pátria espiritual, ocorreu no dia 26 de novembro de 1989. Olha só, também, né, ele encarnou em novembro e nasceu no mês de novembro. Encarnou no início de novembro, né, e desencarnou no final de novembro. Curiosidade. Bom, e ele já renasceu vivendo dificuldades e pobreza, né, o Jerônimo. A dívida espiritual era enorme, né, gente? Após ter sido um líder tão sanguinário quanto Cambises. E ele também foi uma outra personalidade que nós já passo para vocês. Então, Jerônimo nasceu como filho mais novo de uma família com pouquíssimos recursos. Teve uma infância assim como qualquer outra criança de família humilde, de cidade do interior, né? Penúltimo de 10 irmãos, viveu assim uma infância de privações. Seus pais, gente, foram o Altino Mendonça e Antônia Cândido de Jesus. Então, seus pais eram muito pobres, analfabetos, lutavam arduamente pela sobrevivência e para sustentar um monte de filhos. Para garantir, então, o sustento da família, a mãe de Jerônimo, né, a dona Antônia, lavava a roupa para fora, né? E o pai, seu Altino, fazia bico nas fazendas da redondeza. Então, devido à sua musculatura definida e ser alto, né, quase 1,90 m, o Jerônimo, ele costumava postar-se diante do espelho e ele passava a se chamar de Tarzan, o rei das selvas, né? Para quem todos conhecemos esse famosíssimo personagem. Então, o tempo, né, o passatempo preferido de Jerônimo era o cinema. E ele era fascinado pelo Tarzan, sendo inclusive esse o apelido dele lá na juventude. Então, em uma de suas histórias, inclusive, falando já, né, de uma peculiaridade aqui dele, ele expõe com muito humor, gente, que o único par de sapatos que teve em sua adolescência foi achado no lixo. Então, quando tentava entrar, né, no cinema, olha só, achou os sapatos, com 13 anos, Jerônimo foi levado a conhecer a igreja presbiteriana. Então, ele foi protestante até os 15 anos. Era um membro ativo, dava até palestras. Após a desencarnação de sua avó, começou a refletir sobre o problema cruciante, né, da morte
e do destino da alma, passando por tantos problemas, nós vamos ver. E aí ele não se sujeitou aos horizontes, né, da igreja, das explicações da igreja, no que tange a crença em Deus, e ao conceito de uma vida única, né, de uma salvação limitada, uma chance só. Então ele não aceitava, né, nem o morreu acabou, e nem o sofrimento eterno no inferno. Então, buscando por respostas para essas suas dúvidas, encontrou a doutrina espírita, a qual ele se dedicou até o final dessa sua vida física, como Jerônimo. A amizade, olha só que interessante, com um amigo espírita fez com que ele passasse a estudar, né? E frequentar a casa espírita, né? A doutrina espírita. O amigo, esse grande amigo, esclareceu, né, as dúvidas que ele tinha sobre a vida além túmulo e conseguiu acalmá-lo. Enquanto a sua saúde permitiu, Jerônimo participou ativamente das excursões com os jovens da mocidade espírita da casa que ele frequentava. Então, a gente, caminhando agora, vamos falar aqui, né, sobre esse início, né, como é que o negócio ficou pior para ele, como se já não tivesse ruim com a infância cheia de privações. A morte da avó dele. E aí, na adolescência, ele começou, então, a sentir dores nos joelhos e nos tornozelos. E durante uma palestra num centro espírita, lá da sua cidade, de repente, o palestrante, né, a pessoa que estava fazendo o estudo, parou de falar. E claramente, né, ficou mediunizado, que nós também chamamos claramente de espiritado. Né? E nessa situação, o palestrante mudou o discurso, né? Abriu parênteses no que ele estava falando e o espírito que estava, né, lá dando vazão, né, disse o seguinte: eu vim aqui hoje trazer um recado para o Tarzan. Tarzan, se prepare, porque a selva do sofrimento vai começar. Porém, se agarre no cipó da esperança. Então, Jerônimo, nesse momento, já recebeu o recado. Estava doendo o joelho, tornozelo. Né? E aí, né, na puberdade, Jerônimo começou a sentir dores nas articulações, especialmente, como falei, nos joelhos e tornozelos. Bom, gente, esses pontos do seu corpo passaram a inchar. E aí, já com 18 anos, ele andava já com bastante dificuldade. Certo dia, ele foi ao cinema assistir aquele famoso filme, né? Eu esqueço aí os atores famosos. E o vento levou. Mas não havia nenhuma poltrona vazia, né? E aí, nesse dia, ele ficou o tempo todo em pé assistindo lá o filme, lá no fundo da sala. Só que ao terminar o filme, ele não conseguia se mexer, ficou tipo petrificado. Com grande vibração de dor, né? Nos membros inferiores, olha só. Aí o bicho piorou mais ainda pro lado dele, começou a pegar mais. Foi aí que começou a jornada dolorosa e difícil da paralisia. Como se não bastasse tudo que ele já tinha passado ali, né? As privações, dificuldade, né? E ele passou, então, 3 meses deitado, plenamente assim, impossibilitado de se locomover. Depois, gente, Jerônimo usou muletas por algum tempo enquanto ia lecionar. Acabou mesmo tendo que ficar numa cama ortopédica, acometido lá, né, de artrite reumatoide progressiva. E assim, aos 18 anos, passou a sofrer essa artrite, que é o melhor, né? Na verdade, era a esclerose lateral amiotrófica, ela, que causava, né, e causa naqueles que são acometidos, né, enorme dor, dificuldade de locomoção, e essa doença nele foi se agravando. Até que aos 20 anos de idade, período em que ele ficou definitivamente de cama, até o final da vida dele. Também nessa época, ele teve outro problema de saúde e perdeu a visão. Ficou cego. Como se já não bastasse tudo isso. Jerônimo, então, sentia muitas dores e o coração também não ia bem. Já estava com problema no coração também.
Estão acompanhando, né? Como é que é o negócio. Então, de acordo com o livro Enigma, que nós já conversamos aqui, né? Que eu fui até agraciado, ele foi o sanguinário rei Cambises II, rei dos persas. E de acordo com outra obra, que eu falei que eu ia falar para vocês que ele foi uma outra personalidade, Jerônimo, essa obra se chama Jerônimo Mendonça, Sua Vida e Sua Obra. Né? Também de Maria Gertrudes Coelho Maluf, na médium. Então, nessa obra, foi revelado que Jerônimo também foi uma outra personalidade, a do príncipe egípcio Orenseb. Também um homem cruel, envolto em bruxaria, né, que matou muita gente. Então, a história de Jerônimo, como esse príncipe Orenseb, também pode ser lida em outro livro, Romance de uma Rainha, né, que são 2 volumes, que foi ditado pelo conde Rochester, John Wilmot. Falei sobre ele ali. Né? Então, por essas vidas mal vividas, Jerônimo, havia chegado a hora do acerto de conta de Jerônimo, a qual, né, aliás, nenhum de nós podemos escapar quando chega esse momento. É possível até que, em alguns casos, né, a gente possa pensar que tem em alguma provação escolhida, né, pelo próprio espírito, e não a expiação, né? Que aí, nesse caso, como prova, seria para acelerar o progresso espiritual. Mas é sempre bom lembrar, né, o que eu já mencionei hoje, que os espíritos nos explicam que os erros, os excessos, os graves equívocos cometidos, traição, suicídio, vícios, né, gula, cigarro, sexo, bebida, homicídios, abortos praticados, sejam nessa vida ou em vidas passadas, cobram o seu altíssimo preço. E por quê? Porque tudo isso fica marcado dos nossos corpos espirituais e tendem a se instalar no corpo material e gerar doenças gravíssimas, como vimos no caso do Jerônimo. Bom, então, dando continuidade, vamos agora ver aqui, né, essa questão aqui da missão, né, e a bibliografia de Jerônimo Mendonça Ribeiro. Vamos falar um pouco disso. Então, mesmo entrevado na cama, né, começando com 18 anos, piorando aos 20 anos, como nós já conversamos, somente, né, com o movimento da cabeça e da boca, Jerônimo tornou-se um orador espírita fantástico. E fabricaram para ele, né, falando um pouco mais de sacrament ortopédico, esse leito anatômico. E sobre seu peito ficava um saco de 30 quilos de areia. Porque isso, né, era a única forma para ele suportar a dor. Ele conseguiu, gente, transformar esse seu leito, né, só mexendo a cabeça e a boca, numa tribuna ambulante. Levavam ele para todo lugar, para várias casas espíritas de vários locais do país. E em meados de 1960, ele foi acometido por uma hemorragia das vias urinárias, lá terrível. E o médico lá do hospital de Tuiutaba, que inclusive era amigão dele, né, chegou a anunciar que Jerônimo iria desencarnar. Aquele sangramento não parava. Então, depois desse veredito, ele procurou o seu grande amigo, Chico Xavier, lá em Uberaba, para se despedir. Aí houve inicialmente lá desencontro, alguma coisa, mas enfim, ele encontrou o Chico. E quando o Chico viu, aí deu-lhe um beijo, né, na testa, colocou a mão sobre o seu abdômen. E aí a hemorragia cessou. E aí Chico explicou para o Jerônimo, né, que o que foi que aconteceu? O que ocorreu foi que ele desenvolveu uma autopiedade. A autopiedade. Nós precisamos tomar cuidado com isso também. Ó. Ele começou a ter dó de si mesmo, o que gerou um processo destrutivo. E começou a acelerar esse processo de desencarne dele. Gerou essa hemorragia que não parava, sangrava a beça. Então, era o pensamento negativo, gente, que fluidicamente interferiu no seu corpo físico, gerando o quê? Gerando essa lesão que quase vitimou ele antes da hora. Né? E aí a gente precisa pensar nisso aí também, aprender com isso. Os nossos pensamentos, as nossas oscilações. Bom, então após esse episódio,
Jerônimo seguiu o conselho de Chico e modificou seus pensamentos. Ela começou a se policiar, né? Bem mais. O Jerônimo, mesmo diante desse imenso martírio, ele brincava com seu sofrimento. Então, é um ensinamento para a gente. A gente, buscando cuidar da dor do outro, a gente, né, trata a nossa, esquece da nossa, né? Bom, então, Jerônimo dizia: casei-me com a doutrina espírita no civil e com a dor no religioso. Né? Então, Jerônimo desencarnou após completar 50 anos de idade, né, de vida física. Inclusive, aqui temos uma história do Dr. Fritz, também, né, nosso amigo Fritz, né? Sempre que pode estar próximo, né? Também. Dr. Fritz disse a Jerônimo que ele tinha doença dos 3 Cs. Olha só. O que significa os 3 Cs? Né? Cama, karma e calma. E aqui, né, nós vemos, Fritz sempre tem essas observações. Né, e o número 3, é interessante. Para quem já conversou com Fritz, já foi tratado pelo Fritz. Será que tem alguma coisa com as tríades? Né? A gente está aqui, fica pensando. O fato é que as tríades, para quem não conhece, ela tem a ver com muita coisa. As tríades estão nas músicas, né, sons e vibrações. Para quem é conhecedor aí, né, da música, né, da teoria musical, por aí vai. Aí temos também as tríades célticas, né, que são afirmações realizadas de 3 em 3. O fato, gente, é que há quem já tenha escutado o Dr. Fritz dizer, inclusive, que a pessoa que fala mal de outro deve dizer 3 coisas positivas de quem ele está falando mal. Falou uma coisa ruim, tem que falar 3 coisas boas daquela pessoa. É um treinamento para você modificar, né, essa sua relação com aquela pessoa, persona não grata, né? Não gosta. Bom, assim é o Dr. Fritz. Aí, já num outro caso aqui, envolvendo Jerônimo, nós temos uma palestra de Divaldo Pereira Franco. A cama, né, de Jerônimo estava, né, nessa palestra em evidência, lá, né, no salão. E aí tinha um homem alcoolizado. Esse bêbado, esse homem alcoolizado, de repente disse para o Jerônimo: paralítico, levanta-se e anda. E aí Jerônimo, para ir lá na cama, disse: depois, meu amigo, depois. Mas Jerônimo estava temendo ali, receoso que essa cena fosse notada, isso fosse atrapalhar, né, a palestra, desviar a atenção das pessoas. Mas aí o bêbado, né, esse homem alcoolizado, insistiu e disse para Jerônimo: paralítico, levanta-te e anda. Aí Jerônimo respondeu baixinho, né, pro homem alcoolizado: bem que eu queria, mas eu não consigo. Depois dessa resposta de Jerônimo, o bêbado saiu bem desconsolado, né, que as pessoas contam bem, poxa, decepcionado. E aí disse assim: homem de pouca fé. Né? E também tem outros casos assim que Jerônimo, as pessoas iam às vezes se despedir de um amigo no cemitério, levavam Jerônimo para ele poder fazer, né, as palavras finais, a prece. E as pessoas iam embora, esqueciam Jerônimo, depois passava meia hora, 1 hora, e esquecemos Jerônimo no cemitério, lá com cama e tudo. Ele passava por essas coisas todas. Bom, e lidava com isso tudo com muito humor. Jerônimo realizou palestras em todo o Brasil, gente. Ele escreveu 6 livros, entre romances e livros de poesia. Por exemplo, temos Crepúsculo de um Coração, inclusive está aqui, ó. Coloquei alguns para vocês verem. O Crepúsculo do Coração, Cadeira de Rodas, Nas Pegadas de um Anjo, Escalada de Luz, que nós lemos inclusive um texto dele hoje. Você pode, né? De Mãos Dadas com Jesus, e 14 anos depois, né, em coautoria. Então, deixou assim um esboço autobiográfico, infelizmente inacabado. Jerônimo também foi o fundador, lá na cidade onde nasceu, em Tuiutaba, da creche Pouso do Amanhecer, e ainda centros, né, lares e comunidades espíritas. Então, apesar de todo o sofrimento causado, sobretudo por ela, né, que
esclerose lateral amiotrófica, Jerônimo mantinha um bom humor e estava sorrindo sempre. Ele gostava, gente, de conversar, de cantar e de aconselhar os milhares de pessoas que o procuravam. Uma alma nobre, né? Foi, inclusive, entrevistado diversas vezes pela imprensa, inclusive na TV. E bem o sabemos que quando temos uma doença terminal, uma coisa assim bem complicada, seja ela qual for, a gente já não olha, né? É difícil olhar para o futuro, pensar muito distante, né, na vida, fazer planos mais prolongados, mas nós temos que procurar, temos assim, levarmos isso na boa, né? Buscarmos como espíritos, principalmente, que aquilo tem algum motivo. Embora, na hora que dói muito, às vezes é difícil. Né? Bom, então o Jerônimo recebia visitas de estrangeiros. Seu exemplo foi contagiante. Foi tão grande que os amigos e a imprensa o apelidaram carinhosamente desse apelido aí que a gente fala, né? O Gigante Deitado. Então, agora estamos chegando aí já nessa parte final, né, da palestra, né, da conversa de hoje. O pessoal do chat, obrigado por estarem aí acompanhando. Que vamos falar um pouco mais sobre essa esclerose lateral amiotrófica, a ELA. Gente, então, né, assim, quando a gente começa a ligar os pontos, né, meio que conseguimos aumentar, assim, por assim dizer, o volume de nossa sensibilidade, como se fosse um botão ali. Aí começamos a perceber e identificar assim, um monte de coisa. A gente para pensar, para refletir. Então, ampliar a sensibilidade é como assim, ir ao infinito e além, como diz aí o personagem, né, daí de um desenho animado, que é astronauta, do público infantil, né, uma história dessa famosa aí, para as crianças, nos dias de hoje. Bom, então Jerônimo Mendonça Ribeiro, ele foi acometido pela ELA, por essa doença, esclerose lateral amiotrófica. A ELA é uma enfermidade degenerativa, que vai tirando gradativamente, né, assim, aos poucos, todos os movimentos do corpo da pessoa. A ELA é provocada pela degeneração progressiva no primeiro neurônio motor, tá? Superior do cérebro e no segundo neurônio motor inferior da medula espinhal. Ainda não há cura, né, para ela. O óbito, em vários casos, ocorre entre 3 e 5 anos após o diagnóstico. E no dia 21 de junho, comemora-se o Dia Mundial da Conscientização da Esclerose Lateral Amiotrófica, ELA. Para quem não sabe, a data é uma forma, inclusive, de conscientizar a sociedade sobre a doença. Geralmente, a gente acaba aprendendo sobre a doença quando nós somos acometidos por ela, ou quando alguém, uma pessoa muito querida para a gente, ou da nossa família, é acometida, a gente vê de perto o sofrimento daquela pessoa. Né? Então, a data, né, já falamos, é uma forma de conscientizar para aqueles que não lidam diretamente com a doença. Bom, além de Jerônimo Mendonça Ribeiro, então, várias outras pessoas conhecidíssimas foram acometidas pela ELA. Inclusive, eu coloquei aí para vocês, né, na imagem, já vou ampliar. Então, atualmente, estima-se que cerca de 200 mil pessoas em todo o mundo tenham essa doença. Jerônimo Mendonça Ribeiro, ele sofreu, né, nessa mesma doença desde os 17 anos de idade, como nós vimos já, e viveu até os 50, ou seja, desencarnou no dia 26 de novembro de 1989. O físico inglês Stephen Hawking, que já virou até filme, né, desencarnou no dia 14 de março de 2018, cometido pela mesma doença. Hawking descobriu que tinha ela. Todo mundo conhece o Hawking. Cadeira de roda, né? Famosíssimo que ele ficou. Teoria do Big Bang. Então, ele descobriu que tinha ela aos 21 anos de idade e contou com o auxílio de um sistema de comunicação alternativa desenvolvido por ele próprio e outros físicos, sendo possível escrever frases, acessar a internet, enviar e-mails e vocalizar a voz dele, a quem lembra, né? Através de um sistema de voz. Foi assim que Hawking fazia
conferências, participava de congressos, escrevia seus livros. Então, em um deles, numa breve história do tempo, muito famoso livro, ele, apesar de se considerar um ateu, como vários grandes cientistas, ele cita Deus 49 vezes. Esse sistema de comunicação, que auxiliava muito ele, permitia com que Stephen Hawking desenvolvesse autonomia, né, independência ao longo dos anos. Muito importante para a pessoa que tem doenças terminais, né, não só ela. Se sentir ativo, conseguir fazer coisa, a independência. Então, ele tornou-se uma referência muito importante para pessoas com ela, né, além de outras deficiências. Stephen Hawking foi um dos famosos com ela, que mais contribuíram com a visibilidade dessa doença e de outras também. Lou Gehrig, vou ampliar aqui para vocês, né, que vocês têm o Lou Gehrig de camisa vermelha aqui, não tem? Lou Gehrig, que tornou ela mais conhecida, foi o primeiro, né, internacionalmente. Ele, claro, bem mais, um tempo mais recuado do que Stephen Hawking. No caso de Jerônimo Mendonça Ribeiro, nosso gigante deitado, ele, após os anos, ficou totalmente imóvel nessa cama ortopédica e completamente cego. Viajava o país inteiro, gente, numa Kombi doada, né, fazendo palestras espíritas, cantava, orientava e consolava milhares de pessoas. E o traço em comum entre Jerônimo de Mendonça, Stephen Hawking e os outros famosos que nós estamos citando aqui foi a doença degenerativa que hoje vitimou a ela. Bom, analisando a vida de Jerônimo, Hawking e outros famosos, percebemos, gente, que foram pessoas com grande capacidade intelectual e moral. Foram pessoas de bem, dignas, dedicadas e que deixaram grande contribuição, sobretudo no aspecto de suas forças de vontade, suas forças de viver, o seu bom ânimo, enfrentando problemas dificílimos para viver, né? E a determinação, e realizaram suas missões, né, e seus intentos. Bom, então, eles, né, do ponto de vista da doutrina espírita, fica latente que todas essas pessoas, nós citamos e outras, se encontravam e se encontram na vida presente diante de encarnações visando acertos com o passado. Reajustes, gente, necessários para a evolução de suas grandes almas. Né? Todos nós. Se o físico Hawking, o grande médium Jerônimo de Mendonça, né, o jogador de beisebol Lou Gehrig, e agora nós temos também aí outros, vou ampliar de novo aqui, além, depois do Lou Gehrig, o historiador Tony Judt, o guitarrista Jason Becker, né? E também o jogador de futebol, né, que nós conhecemos aí, do Fluminense, o Washington Santos, e também o ator conhecidíssimo para gerações mais antigas, David Niven, se eles tivessem nascido e vivido só uma vez, como, com apenas uma vida, Deus poderia ser infinitamente justo e bom? Foi isso que Jerônimo questionou quando ele começou a ter o problema dele. E ele encontrou, como eu falei, na doutrina espírita as explicações. Por que Deus os condenou, gente? No entendimento de algumas religiões, né, uma vida é uma vida apenas, né, assim, com tanto sofrimento, uma vida só. Porque nós que somos pacientes, né, terminais, nessa parte, eu me incluo, né, por situações que quem me conhece sabe, precisamos lutar tanto, gente, e depender tanto de medicações que às vezes fazem com que nós temos efeitos colaterais causando outras doenças e às vezes a medicação causa mal-estar e outras coisas. Né? Então, depende de medicações fortes, tratamentos constantes, tecnologia para nos mantermos vivos. Por quê? Enquanto uns sofrem tanto e outros, né, não sofrem nada. E o Espiritismo nos fornece uma explicação muito lógica. As penas
divinas para os nossos erros não são eternas como defendem algumas visões, né, religiosas, filosóficas. Então, o inferno não é eterno. As penas eternas não existem. Não existe uma eternidade de aflições e sofrimento no chamado inferno. Não é? Aliás, a eternidade é muito tempo para sofrer. Né? A reencarnação, gente, ela é uma grande misericórdia divina. Ela é a grande amostra, né? Comprovação de que Deus é infinitamente justo e bom. Uma nova vida, ou quantas vidas forem necessárias para corrigir os velhos erros e os velhos hábitos. Chance para fazer melhor, para reconciliar com quem nós fizemos tão mal. Porque os inimigos, sobretudo, né, no campo espiritual, os obsessores, são aqueles que nós mais fomos próximos no passado e decepcionamos. Então, né, o que há são oportunidades em vidas sucessivas, reencarnações. É o renascer, é o nascer e renascer que traz, né, com ele, com o mecanismo, uma nova esperança. A reencarnação, gente, é então a grande misericórdia divina. Se por um lado tem a justiça divina, por outro tem a misericórdia divina, e a reencarnação está incluída nisso. Uma nova vida para corrigir erros, para fazer melhor. O que há são oportunidades, então, repetindo, em vidas sucessivas. E na conversa de hoje fica aqui muito bem exemplificado, né, toda essa questão, né, gente? Com o exemplo deixado tanto pelo nosso grande gigante, deitado, e tantas outras personalidades. Muitos que não conheciam, né, o Jerônimo Mendonça, o que não lembravam, espero que hoje tenham aí, poxa, né, vou pesquisar mais sobre ele, né, e vou, né, para vocês descobrirem como foi fantástico o exemplo dele. Então, exemplos luminosos que nós temos, tanto com ele como com os outros que eu citei, de valorização de vida, de força de viver, de fé, que nos foram ofertados para, né, por essas grandes almas. E hoje em dia nós temos aí muita gente, às vezes perto de nós, que nós nem conseguimos imaginar o sofrimento que aquela pessoa passa lá naquele determinado momento, às vezes para fazer o tratamento, às vezes depois, para, às vezes, não preocupar, né, familiares, e tudo sofre, em silêncio, resignado e pedindo ajuda para a espiritualidade amiga, até compreender por quê, né? Então, no livro O Gigante Deitado, da escritora paranaense, Jane, recorrendo à minha cola, Martins Vilela, podemos obter mais informações sobre o nosso querido Jerônimo Mendonça Ribeiro. É claro, na internet, pesquisa, tem bastante coisa também. Há outras obras também, né, sobre Jerônimo. Tem um livro também, Jerônimo Mendonça, Sua Vida e Sua Obra, de Maria Gertrudes Coelho Maluf. Então, gente, espero, né, aqui ter, nesses breves instantes, como sempre digo, em apertadíssima síntese, né, passado para vocês um pouco sobre Jerônimo Mendonça Ribeiro, homenageá-lo, e também incentivá-los a pesquisar, como também introduzir um pouco mais, né, sobre o problema de todos que têm doenças terminais graves, sofrem, especialmente desses aí, né, dessa doença que eu passei, não esquecendo outros, né? Então, nesse momento, nós chegamos aí ao final da nossa conversa. Vamos agora para a nossa prece de encerramento. E assim vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos,
Vamos buscar, através após a conversa de hoje, a reflexão, né? O estudo, nos perguntando por que passamos por tantas situações e por que outros passam por situações mais graves ainda, que nós olhamos e falamos assim, meu Deus, será que eu iria suportar isso? E aquela pessoa está ali, né, com aquele ânimo para cima, para baixo, enfrentando aquilo ali. E às vezes nós poderíamos, no mínimo, dar um abraço, uma palavra amiga, né? Às vezes aquela pessoa está externando não um humor, né, uma oscilação, buscar a compreensão. Né? Porque hoje nós estamos vendo aquela pessoa, amanhã pode ser nós, podemos, ou alguém muito querido para a gente. Aí a gente começa a perceber o problema. Então, que a espiritualidade amiga possa nos ajudar a nos sensibilizar, a criar essa empatia e também buscar reflexões e aprendizados. Para não, inclusive, não esmorecer diante de tantos problemas ou diante de tantos fatos que nós vemos hoje em dia. Que nos dê bom ânimo, que nós possamos praticar o bom ânimo, a resignação, a fé e a simpatia. Mais do que dar uma esmola ou dinheiro, dê uma prece. Que a espiritualidade amiga nos ajude nesse momento, nos inspirando para isso. Assim sendo, agradecemos a espiritualidade amiga, a todos por essa conversa de hoje, a esse meio de comunicação que nos possibilita estar próximo, a estudar, a compartilhar. Pedimos que nossos guias e mentores estejam conosco e pedimos uma vibração para todo esse mundo. O amparo, esse amor imenso de Mãe Santíssima, de toda a espiritualidade amiga diante de tantas coisas, tantas desavenças, tantos conflitos, que possamos tornar, a partir de nós, essa humanidade, realmente humanidade, aprendermos um pouco mais a sermos humanos. Sabemos que humanos ainda não somos, mas buscamos ser. E assim sendo, Pai querido, no amparo de Mestre Jesus, encerramos essa conversa de hoje, dando graças a Deus. E assim, agradeço a vocês, né, pela participação, agradeço pelo carinho da atenção de todos. Espero que vocês possam assistir esse vídeo, que possam ofertar, indicar para outras pessoas, né, para conhecer um pouco mais dessa personalidade da doutrina espírita, e também por todos os vídeos desse canal, vocês possam assistir, possam curtir lá, apertar na mãozinha, para que os mecanismos aí, né, da rede, né, desse sistema, possa indicar para outras pessoas, para que ele tenha mais visualizações, que mais pessoas possam chegar a essa conversa também, tá, gente? Eu quero também dar aqui um aviso que a Casa Espírita, né, a Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, ela já está com as suas atividades presenciais, a atividade às segundas-feiras, às sextas-feiras, e o atendimento médico espiritual também continua nos sábados, com marcação, né, pelo contato que vem das divulgações, ou no início de toda a palestra no canal, sempre tem nas capas, né, o códigozinho de barra, o QR Code, colocar o celular e... Então, vão à BBM, participem também das atividades presenciais da casa, e naquilo que puderem também ajudem a BBM a realizar os trabalhos também de doação de cestas das pessoas necessitadas, né, de alimento e tudo mais. Eu faço aqui essa divulgação e esse apelo para todos que estão assistindo, tá? Comparecer presencialmente e também ajudar naquilo que puder, com o que puder, com o trabalho ou com o que mais
puder doar. Então, pessoal, até a próxima conversa. Tenha uma boa semana. Tchau, gente. Tchau, tchau.